Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver tanto o ESD como o EOS são ameaças que gostam de bagunçar os seus circuitos eletrônicos, principalmente os mais caros. Nesse tutorial eu vou mostrar o que é o EOS e como ele pode afetar os seus circuitos. E claro, vou mostrar como você pode proteger seus circuitos contra essa ameaça. Antes de tudo, vou mostrar a diferença entre EOS e ESD, esse monte de siglas que os americanos adoram. O ESD significa descarga eletrostática. É a descarga súbita de carga estática entre dois objetos com cargas opostas. O ESD é um evento muito curto, rápido como um raio. Às vezes é um raio mesmo. A tensão de um evento ESD geralmente é muito alta, na casa dos kV. São surtos rápidos, repentinos e podem acontecer com o circuito ligado ou não. A gente nunca sabe quando um raio vai cair. O EOS é mais ameno. É uma sobretensão elétrica que causa um estresse no componente. Ocorre quando é aplicada uma tensão acima da tensão nominal nos componentes do circuito. Um EOS pode ser um evento de longa duração ou pode durar só alguns milissegundos, ou pode até mesmo ser uma sobretensão aplicada continuamente. Você vai deixando e de repente, pronto, lá se foi o seu precioso aparelho. O nível de tensão é normalmente menor do que uma tensão gerada pelo ESD, a eletrostática. Na verdade, pode ser um pouco acima do máximo absoluto do dispositivo, aquela tensãozinha a mais que você não dá importância. Aplicada todo dia ou seguidamente, vai estressando o seu equipamento e um dia acontece o pior. Pode ser uma simples tensão de 10 volts aplicado em um dispositivo com uma tensão de trabalho de 7 volts. Isso vai ser o suficiente para causar um dano enorme. Mas agora você já sabe o nome do culpado. É o EOS. Veja um exemplo com um amplificador operacional, mas poderia ser qualquer tipo de circuito integrado. Esse amplificador operacional está alimentado com uma tensão de 5 volts, vem lá do regulador. Ele tem internamente os diodos D1 a D6 para proteção contra estática e um dispositivo de proteção ligado na alimentação, também para proteção de descarga estática, o ESD. Agora vamos ver o caso que o circuito ligado na entrada desse integrado fornece uma tensão de 15 volts. Pode ser um sensor ou outro circuito externo. Nesse caso, o diodo D3 passa a conduzir, desviando essa sobretensão da entrada do operacional. A corrente conduzida por D3 vai para o circuito de alimentação e como essa corrente não pode retornar para o regulador, a tensão de alimentação dispara para 14,3 volts. Aí o circuito de proteção passa a agir e desvia a corrente para o terra. Esses dispositivos, uma vez disparados, ficam ligados mesmo depois da sobretensão de entrada voltar ao normal. Quando o dispositivo de proteção está ligado, ele tem uma baixa impedância e o regulador passa a fornecer a corrente. Temos então um curto-circuito. E o pior acontece, vamos ter cheiro de ampere queimado. Agora você sabe quem é o culpado? Não é o estagiário. É ele, o EOS. Um dos dispositivos mais comuns para proteger circuitos de danos causados pelo EOS é o diodo supressor de tensão de transiente, ou diodo TVS. Um diodo TVS é semelhante a um diodo Zener, mas é projetado para ligar mais rápido e ainda dissipar muito mais energia. O gráfico da figura mostra a curva tensão-corrente do diodo TVS. No lado direito temos a curva de polarização direta. O TVS se comporta como um diodo comum. O TVS, assim como o Zener, não é polarizado direto quando está operando como dispositivo de proteção. No lado esquerdo do gráfico tem a curva de polarização reversa. É o modo normal de polarizar o TVS. Até a tensão sobre o TVS alcançar a tensão de ruptura, a tensão e a corrente reversa são muito baixas. O diodo está aberto. Quando a tensão reversa alcança o valor de ruptura, o TVS começa a conduzir e a corrente começa a disparar. A partir da tensão de ruptura, o TVS passa para o estado de condução e a tensão se mantém praticamente constante na tensão de proteção e a corrente vai depender do circuito externo. O TVS suporta picos de correntes, o IPP, por algum período.
Veja como o TVS pode ajudar a proteger os circuitos do exemplo. O TVS é colocado em paralelo com a tensão da fonte, a saída do regulador. Aqui foi colocado um TVS de 7 volts. Quando ocorre a sobretensão, a corrente agora é direcionada para o TVS que passa a conduzir. Como a tensão do TVS é abaixo da tensão do dispositivo de proteção, o dispositivo de proteção não dispara. Após a sobretensão, o TVS desliga e tudo volta ao normal. Depois da tempestade, a calmaria. Para que a corrente de entrada não seja um curto-circuito, é colocada uma resistência em série com a entrada. Nesse caso, é uma resistência de 1 kΩ. Essa resistência limita a corrente máxima em 7,3 mA, bem baixinha. Esse é um dos métodos mais usados para proteger os circuitos integrados contra a ameaça do EOS. Ligar um equipamento eletrônico não é uma coisa tão simples assim. Existe um momento em que as tensões de correntes não estão estabilizadas e coisas estranhas podem acontecer. Veja o exemplo a seguir. Nesse circuito, o amplificador operacional está alimentado com uma fonte simétrica. Até aí, tudo tranquilo. Você já viu isso 1 milhão de vezes, mas ao ligar pode acontecer que uma das fontes ligue primeiro e até pode oscilar ao redor da tensão de trabalho, gerando sobretensões. Vou supor que a fonte de mais 15 volts ligue primeiro. Nesse caso, o pino da fonte de menos 15 volts pode estar flutuando e então as correntes que vêm do pino positivo podem encontrar caminhos estranhos para chegar ao terra e pronto, o circuito integrado é danificado. Para solucionar esse problema, basta ligar 2 diodos TVS em paralelo com a alimentação. Você já viu isso muitas vezes. Agora você vai saber o porquê. Com o diodo TVS no circuito, a corrente tem um caminho para o terra. O pino da alimentação negativa não está mais flutuando. O circuito está com os pés no chão. Agora você sabe por que são colocados aqueles diodos em paralelo com a alimentação. Outra técnica útil que é usada para proteger a entrada dos dispositivos é adicionar diodos externos de proteção em paralelo com os diodos de proteção do ESD internos. O ideal é que a queda de tensão direta dos diodos externos deva ser menor do que os diodos internos. Isso para que a maior parte da corrente gerada pela sobretensão flua através dos diodos externos. Por isso é que os diodos Schottky são os mais usados. A queda de tensão direta é de cerca de 0,3 volts. Infelizmente, os diodos Schottky também têm corrente de fuga muito alta, em alguns casos tão alta quanto microamperes. Assim, nem sempre é prático usar diodos Schottky e outros diodos de sinal de silício podem ser usados. Veja que estou sempre falando das sobretensões externas. Essas são as mais comuns. O mesmo circuito de proteção Schottky também pode ser usado na saída do circuito integrado. Pode ser um amplificador com a saída conectada com o mundo exterior, por exemplo, a caixa de som. Um detalhe importante é a presença da resistência RP em série. Essa resistência vai limitar muito a oscilação de saída do amplificador operacional. Claro que o seu valor vai depender da corrente de saída. Valores típicos ficam entre 10 e 20 ohm em circuitos com amplificador operacional. Observe que a resistência RP está dentro do loop de realimentação. Isso garante que a tensão de saída seja mantida, apesar da queda de tensão na resistência RP. Você viu neste tutorial a diferença entre o ESD e o EOS e viu como se proteger contra o EOS. Agora você sabe o porquê de colocarem tantos diodos em paralelo com a alimentação, saída e entrada dos operacionais de circuitos integrados, tudo isso para proteger contra a sobretensão. Esse tutorial foi baseado no vídeo de treinamento da Teccia. Deixei o link na descrição. E viva os diodos TVS! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF, tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!